Poucos jogadores fazem isso. Quem que faz isso hoje atuando? E olha que eu não gosto desse cara. O Neymar foi xingado desde o aquecimento. O Neymar provocou. Quando saiu, tem gente que provocava de forma muito pior. E esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de criança e fez as palhaçadas dele aqui. Eu acho que as pessoas esperam um Neymar exemplar que ele nunca foi. Tô lembrando aqui Edmundo, Romário, quando mostravam ali as partes íntimas e ninguém falava nada na época. Ele foi lá, jogou, viajou com o avião dele. Foi xingado, trucidaram ele. Os caras pegam no pé dele, falam o que querem nas redes sociais e o cara não pode viver. Eu acho meio triste ver o Neymar nessa situação. Eu preferia vê-lo, assim, fazendo a jogada do gol e saindo com altivez, dando a mínima pros caras e falando, cara, ajudei a decidir o jogo pro meu time e que ele faça isso mais vezes, que o Santos precisa dele. Depois da vitória de Santos sobre o Remo, com uma assistência de Neymar para o gol da vitória, o presidente do Remo criticou duramente Neymar, chamando o próprio de vagabundo, e Neymar publicou fotos em um iate com a seguinte legenda: vagabundeando, o que muitos interpretaram como uma resposta irônica ao assunto. E uma coisa que eu nunca esperaria era ver o craque Neto defendendo o Neymar. Se liga aí. Todo mundo que tá ligado aqui sabe que o mundo ontem falou sobre o Neymar, sobre o Remo e sobre o Santos. Primeira coisa é o seguinte, parabéns ao Santos. Primeiro, o Santos foi prejudicado nos dois lances. Que me desculpe os remistas, eu não sou um cara que gosta de gente que se vitimiza. Se tem uma coisa que eu não suporto é de gente que se vitimiza. Eu, quando não dá audiência aqui, eu fico bravo comigo, irmão. A culpa não é de ninguém, a culpa é minha. A culpa não é do câmera, a culpa não é do ele tá com frio, desgraçado, que daqui a pouco ele vai estar com a dor de garganta aí. Não, e eu que tô errado. E eu tento fazer o melhor no outro dia. Aqui não tem essa. E é assim que é. Quando eu jogava bola, craque Neto, né? Quando eu jogava bola, eu ia jogar Guarani e Ponte, divisão de base. Já de moleque, os caras xingavam eu. Já de moleque, Veloso, Souza e Pedro Martelli, já tinha uma briga desgraçada. Quando você jogava contra o Corinthians, Palmeiras e Corinthians, e eu sempre fui xingado. Eu tô acostumado com quem me odeia. Eu caguei, literalmente, pra quem não gosta de mim. Por que eu tô dizendo isso? Porque o Neymar, ele é vítima toda hora. Toda hora ele é vítima. Então vamos lá, o cara vai, consegue milhões e milhões em relação ao Instituto Neymar Júnior. Parabéns, irmão, pra Praia Grande, sensacional. Que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Dane-se se você é Bolsonaro, se você é Lula, se você é Michel Temer. Esses caras não estão nem aí pra nós. Eles não estão nem aí, porque quando vem aqui na Band que vai ter o debate, eles brigam. Ou você é ladrão, ou você é vagabundo, ou você é sem vergonha. Aí eles tomam vinho junto. E caro ainda. E caro, muda essa luz aqui, bota a luz lá. Mostra a luz lá, pode mostrar. Ó, a luz vermelha aí, tem a luz vermelha aí da câmera aí. Por que não tá aparecendo mais a luz vermelha dele? Tá aparecendo agora. Aí tem a luz vermelha aí. Quando liga essa luz, eles se transformam. Olha, porque o povo, olha porque não sei o quê. O presidente do clube, não, eu sou Corinthians, eu sou Palmeiras, eu não sei o quê. Eu vou lutar pelo povo, eu vou lutar por todo mundo, eu vou fazer isso, das tripas ao coração. Eu dou meu sangue pelo povo. Mentira! Mentira de todo mundo! Mentira! Boa. É mentira minha? Não. Não é mentira minha, rapaz! Sua não. Então, você vota em quem você quiser, você escolhe quem você quiser. A gente não pode ser imbecil de querer dar pau no Neymar porque ele é bolsonarista. Eu acho isso uma vergonha por parte de um monte de gente. E principalmente do povo de esquerda, que eu sou. E se liga no que o presidente do Remo falou. Uma grande campanha, agora o sentimento de ser prejudicado. O Santos não precisa disso. E esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de criança e fez as palhaçadas dele aqui, ainda veio provocar. Então, a gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse. Isso aí que eu não sou a favor, isso aí... Eu sou a favor do seguinte, é dentro do campo.
é a zoeira. Neymar sacaneou, Neymar foi sacaneado, foi xingado, sacaneia a torcida também. Pra mim tem que sacanear. Agora, depois, essa parte de vestiário, gritos. Pra mim é o seguinte, meu amigo, se é pra ficar gritando e ameaçando, vai pro pau, Vai pro pau, não é valente. Não é valente, porque ninguém ali tava separando muito. Só uma grade. Mas aí fica gritando. Aí eu já acho uma palhaçada. Quando já começa a ir pro vestiário ali, porque o que eles querem? Que aquelas imagens vazem e que eles falem pro torcedor, nós defendemos o Remo, nós brigamos com o Neymar. E aí ficou esse bando de crítica. Eu não vi nada demais. O Neymar foi xingado desde o aquecimento, o Neymar provocou. Quando saiu, tem gente que provocava de forma muito pior, né, Flávio Prado? Tô lembrando aqui Edmundo, Romário, quando mostravam ali as partes íntimas e ninguém falava nada na época. Na época isso era levado na normalidade. Mas hoje, em dia onde a Nutella é um alimento, né, favorito de muita gente, se transforma num absurdo. O cara que decidiu um jogo, o cara que foi xingado o tempo inteiro, zoar o adversário, Flávio. E aí o cara, em vez de focar na arbitragem, que cometeu um absurdo pra mim contra o Remo, pra mim, ele quis ganhar visibilidade falando do Neymar, Flávio Prado. Ainda bem que teve isso, né? Eu dei muita risada porque o jogo foi uma lata de lixo daquelas gigantescas, né? Não teve nada. Eu fiquei pensando, putz, acabou o jogo, né? Eu fui pra casa, tive a infelicidade de ter que assistir esse jogo, que eu tava escalado, né? Então eu assisti, fazer o quê, né? Mas um lixo de jogo, um lixo. Como foi o primeiro aqui, o segundo lá foi outro lixo. Aí, infelizmente, teve isso aí para ter assunto, né? Eu achei tudo muito engraçado, achei que todo mundo fez a sua parte. Um xingou, outro respondeu, outro chamou de não sei o quê. Foi o lado varziano que foi o que fez o jogo valer a pena. Porque o resto serviu para nada. E ao contrário de você, eu não achei que a expulsão foi injusta, não. Eu achei que era um lance discutível. Poderia expulsar ou não. Eu, no primeiro momento, achei que a expulsão foi correta, mas, por exemplo, o Zé Manuel, que estava na transmissão, achou que não. Então foi um lance discutível. Para mim não foi nenhum absurdo a não expulsão, ou como a expulsão e a não expulsão também seria. Para mim o lance, eu tenho muitas dúvidas se o zagueiro do Remo chegaria, eu acho que não chegaria, porque o jogador do Santos ele fica preso, né, no abraço do Marlos, e aí atrasa a vida dele. Então, para mim, foi um jogo sem vergonha, que deveria terminar 0-0. Só não terminou porque o Neymar teve um lance, um momento de brilho, e acabou metendo a bola pro Rony, e o Santos fez 1-0. Mas foi um jogo muito ruim, exemplo do primeiro jogo aqui, nenhum dos dois mereceu se classificar, deveriam ir pros pênaltis, e aí, felizmente, teve isso aí para poder ter alguma coisa divertida pra gente falar. Mas eu dei muita risada dos dois lados, gostei de tudo. Gostei quando xingaram o Neymar, gostei quando o Neymar respondeu, gostei quando o Tonhão respondeu, achei muito engraçado, muito divertido. Foi o que valeu do jogo, né? Foi o que fica do jogo, porque o resto, nossa senhora, que porcaria. E cara, o STJD vai denunciar o Neymar. Ou tá pensando em denunciar. Rapaz, cara, todos os torcedores rivais, todo mundo pega no pé do cara. O cara, velho, eu tô falando pra você, o cara, ele não tem vida. Não, é verdade, cara, eu tô andando aqui porque o cara não tem vida. Simplesmente, os caras pegam no pé dele, falam o que querem nas redes sociais, entendeu? Eu sei que o Neymar é um cara gigante, indiscutível, a gente sabe disso aí. E, velho, e o cara não pode viver. Cara, ele conseguiu classificar o time dele. Porque a jogada foi dele, ele ganha uma bola que muita gente critica, leva na linha de fundo um passe por entre as pernas do marcador, pro Rony só empurrar pro fundo da rede. Quase fez um golaço, a bola desviou e saiu. Entendeu? E aí o cara não pode comemorar, o cara não pode bater no peito no símbolo do Santos e falar aqui é Santos. E todos os dirigentes, a maioria das pessoas que ali estavam xingando, batendo boca com o Neymar. Até falaram absurdos dele. Cara, deixa o Neymar viver a vida dele, velho. O Neymar fez muito pela seleção brasileira. É o maior artilheiro de todos os tempos da seleção brasileira. O maior, cara. E as pessoas não respeitam isso. Eu acho engraçado isso. O Neymar, ele é respeitado em todo... É sério isso que eu tô falando pra vocês. Em todo o território mundial. Aonde o Neymar vai, ele é respeitado. Não é respeitado por algumas pessoas do Brasil. Cara, deixa o cara viver a vida dele. Jogou, ajudou o Santos,
enfim, fez o leilão dele, beneficente. Ele tem uma postura social, de preocupação social, que é raro encontrar em alguém. O pai dele é um cara super feliz, um cara que, poxa, construiu tudo isso que ele tem. O pai dele é um gênio, né? O Neymar pai. Aí todo mundo, qualquer coisa que o Neymar faz, o cara não tem vida, velho. O cara não consegue viver. Ah, mas é o Neymar. Qualquer coisa que o cara faça, entende? Deixa o Neymar viver a vida dele. Deu alegria pro futebol brasileiro. Jogou demais, fez gol demais. Vai viver sua vida, Neymar. Vai tocar a vida pra frente aí, valeu? Essa é a minha opinião. Ô, STJD, vai cuidar da arbitragem do futebol brasileiro. Tá uma vergonha se vocês tiverem poder sobre isso. Né? Porque é um absurdo o que tá acontecendo na arbitragem do futebol brasileiro. Ninguém tá fazendo nada. Todo mundo tá aplaudindo, inclusive o cara que erra, né? Como já foi constatado aí, na próxima rodada tá apitando clássicos, jogos decisivos e continua errando. E prejudicando os clubes. Se liga, né? Então, gente, é o seguinte. Ô Neymar, você é monstro, irmão. Você não jogou absolutamente nada, só que você deu o passe pro gol. Você levou o time a se classificar na Copa do Brasil, porque se você não entra, o Santos perde. Se você não entra, o Santos perde. Porque se fosse qualquer outro jogador, não passaria a bola do jeito que você passou com a perna esquerda pro Rony fazer o gol no tempo certo. No meio das canetas. Não é verdade? No meio das canetas. Pô, você quase fez o golaço. Seria gol de Pelé. Pô, você saiu, todo mundo achava que você não ia jogar lá em Belém do Pará. Você foi com o seu avião. Você pagou sua gasolina. Acho que sim, né? Pagou sua gasolina. Né? Acho que sim. Não, acho que sim, porque o Santos não tem dinheiro. Pode tirar isso aí. Pode tirar. Deixa eu falar aqui, depois vocês colocam isso aí. Aí tem mais 1 hora pra falar ainda. Depois ele coloca. Quanto tempo tem de programa? 5 minutinhos. Deixa comigo aqui. Eu tenho um monte de coisa pra falar. Tem um monte de coisa pra falar. Né? Depois eu deixo vocês falar. Aí você vai de avião, chega, você já sabia que ia ficar na reserva. O Cuca já sabia que você ia ficar na reserva, mas aí ficou aquele clima do seu pai, falar, olha, o Cuca foi infeliz, é que não sei o quê, papapá, precisa. Não. Antes do jogo, numa parada que é pras crianças, que é arrecadar dinheiro, precisa o pai vir. Você jogou na onde, irmão? Você fez gol em quê? Você foi um pô de esquerda medíocre. Tentou, né? No Mogi das Cruzes ainda. Você foi um pô de esquerda medíocre. Mas como empresário, pra mim, você é o melhor do país. Você é o melhor. Você deveria ser presidente da CBF, o pai do Neymar, pra mim. Porque ele é um cara inteligente, ele é um cara monstruoso. Mas só que é o seguinte, falou do filhinho dele, ele fica tudo bravo. Primeiro, você não perguntou, então eu não falei. Acho que o que disse o presidente do Remo é absolutamente inaceitável. São ofensas pessoais graves, injustificáveis. Acho que está completamente equivocado. Absurdo que um dirigente vá a público chamar alguém de marginal porque discorda de uma discussão de Estado. Isso aí é absurdo. É óbvio que está errado. Óbvio, ele demonstrou, inclusive, não ter nível para o cargo de presidente do Remo. Como é que você vai chegar e chamar um cara de marginal, assim, porque teve uma discussão? O que é isso? Absurdo. Achei ali muito mal. Acho que tenho certeza até que muitos torcedores do Remo não concordam com isso. Você discutir, falar, pô, o Neymar veio aqui discutir com a nossa torcida e tal, ok. Mas as ofensas que ele faz, acho que são são inaceitáveis, na minha opinião. Não concordo com isso, não. Agora, sobre, por exemplo, o Renato Gaúcho, eu não lembro dele fazer gesto obsceno. Fazia silêncio, provocava, sensacional. O Gabriel Barbosa, quando no Flamengo, ia jogar lá em Curitiba, a torcida do Atlético jogava biscoito, bolo, sei lá, que ele comeu, lembra? O que ele fez? Mostrou a taça lá tatuada na coxa, fez o gol do título sobre aquela equipe do Atlético lá em Guayaquil em 2022. Ele tirou sarro, falou, fui campeão em cima de você. Isso tudo é perfeito. O gesto obsceno acho que é um pouco demais, né? Existe outro tipo de jogador, por exemplo, o Zico. Até hoje de manhã, esse assunto por acaso foi abordado, e o Flávio acompanhou isso, certamente. A imprensa de São Paulo chamava o Zico de jogador de Maracanã. Verdade. Ele vinha aqui em São Paulo e metia gol. Aí o Casagrande mais cedo lembrou, um jogo em 76, o Zico tinha 23 anos, o Flamengo jogou com o São Paulo do Morumbi, e a torcida pegando no pé dele e tudo, a imprensa dizia que ele só jogava Maracanã, ele pegou, meteu 2 gols, foi 2-1 Flamengo. E teve outras tantas vezes que ele veio em São Paulo e em Minas, e parou esse negócio. O Zico nunca fez gesto pra ninguém.
Só que eu corria pra torcida e comemorava. E metia gol nos caras e acabou. Acabou. Eu não sei se o Pelé fazia gesto. Não, o Pelé ele xingava, ele devolvia. Ali na discussão e tal. Não, isso é torcida. O soco no ar, ele tá dando soco no ar a primeira vez, a torcida do Corinthians enchendo o saco dele, e aí ele faz 2 gols, ele soca o ar e manda os caras pra que vão, né? Ele mandava os caras e dava soco no ar. Eu acho que é do jogo. Você tá ali, o cara tá xingando e tal, acontece ali, beleza. Mas acho que assim, numa situação como essa, acho que o Neymar podia ter... Eu também faria isso. Passa reto, ou dá um riso meio sarcástico. Tchauzinho. Tchau, bobos. Aí vem você, Neymar. Você consegue uma... Aí você vai dar atenção pra torcedor. Chama essa mulher aqui, que não sei o quê. Eu não sei por que você pediu pra chamar a mulher. Até agora eu não sei. Chama essa mulher aqui. Aí vai lá. Só que é o seguinte, o cara foi xingado desde o primeiro minuto. Só que é o seguinte, seu Neymar, cara, você acha que o tio... Aí veio os baba-ovo, que o Thiago Asmar, eu amo você, orelhudo. Voltando pro Neymar. Cara, você precisava brigar com os dirigentes. E outra coisa, o que o Remo foi prejudicado? Em absolutamente nada. Quem foi prejudicado foi o Santos, que é um dos maiores clubes do mundo. E você, Marcelo Teixeira, tá acabando com o Santos. Vocês estão acabando com o Santos. Olha só o que aconteceu com o Santos. Para expulsar o jogador que deu um pontapé no Gabigol. E também a expulsão do cara valeu, porque estava em direção ao gol. Mas aí veio o vitimismo do pessoal que perde. Aí o Neymar, você entra dos caras, tudo que eles tiram aí. Aí o Neymar vai, aparece hoje no seu avião, e que o jato é seu, irmão. Aí, cara, aí você vem, mostra você lá, eu não sei se os caras têm aqui, que o Cascão tem, mostra você, aí você bota uma carta de vitimismo. Olha, porque não sei o quê, não sei... Cara, seu Neymar, será que os seus assessores, o marketing seu, vocês são tão ruins assim? E ainda teve muito bate-boca de jogador com os torcedores. E quando tem uns seguranças separando, o que mais tem é valente. Eu vou te pegar, você é um bosta. Eu vi o cara lá falando, tu é um bosta, eu vou te pegar. Aí essa aí é o Neymar, mandando um beijinho pro cara que tava xingando ele e falando que era pra mulher do cara. Olha aí, ó. O Neymar também respondendo a zoação de quem tava xingando, mas eu fico impressionado mesmo, como só tinha santo ali, né? No Remo, xingando, gritando, filho de não sei o quê, filho... E aí o marginal provocou. O Neymar foi flagrado saindo de campo e depois na zona mista, respondendo torcedores do Remo, dirigentes, jogadores, aspones, enfim, um monte de gente trajada com o uniforme do Remo lá no Mangueirão. Para quem disse que o futebol dos anos 90 que era raiz, que era legal, os jogadores reclamando e brigando e se provocando, mais um dia normal. E para mim é isso, foi mais um dia normal. Qualquer pessoa que joga futebol na vida sabe que provocações são normais e você tem que aguentar o tranco. Então desde o começo do jogo ele foi provocado, se classificou, provocou de volta. Quem provocou primeiro tem que abaixar a orelha e aguentar. Tá bom, até aí tudo bem, eu acho que todos nós somos inteligentes e concordamos. O que eu não consigo concordar é quem diz que isso chama mais atenção que o jogo, que isso vira o debate principal. Porque não é verdade, principalmente se você tem a possibilidade de pautar o debate. Então, 2 mensagens que chegaram a mim de pessoas que são da mídia tradicional me incomodaram bastante, eu quero comentar aqui com vocês. A primeira é do Maurício Barros, eu cito os nomes porque não é um ataque pessoal, é só exemplo. Ele trabalha na Band Esportes, com passagens por outros tantos lugares, ele escreveu assim: super craques brasileiros globais voltaram ao Brasil no final de suas carreiras, ele cita vários nomes, e nenhum de longe despertou a antipatia das torcidas adversárias como o Neymar. Sua rejeição só aumenta. Os debates de hoje, que deveriam ser sobre sua participação decisiva para classificar o Santos, a matada de chaleira, enfim, os lances bons, se deslocam para o descontrole emocional à saída do campo. Mas, Maurício, é só você falar de campo.
Só que em vez de falar de campo, você está falando do suposto descontrole emocional. Se você pode pautar o assunto, por que não falar só de campo? Eu, particularmente, no meu vídeo e na live que fiz nessa quarta-feira, falei só de campo. É só a gente falar só de campo. E ao não falar de campo, acontece o que o Casagrande, mais uma vez, de forma infeliz, fez. Que falou o seguinte: é desnecessário, é infantil. O comportamento dele ali no final, pulando, gritando eliminado, fazendo posição de forte, essas coisas é desnecessário, é coisa de criança, é infantil. O Neymar é infantilizado. E ele continua falando a mesma coisa por alguns minutos. Ué, por que não debate o campo? Por que um programa do tamanho do Casagrande participa não está falando do campo? Por que ele está gastando tempo falando da suposta infantilização, da discussão, se poderia estar falando do campo? Depois não adianta reclamar que não se fala de campo, que se fala do extra-campo. Você está pautando, você escolhe a sua pauta, você escolhe o que vira assunto. É tipo quando o André Rizek, ele faz muito isso, fala: não aguento mais falar de arbitragem. Aí você liga no programa dele: não, por que arbitragem? Vocês têm a pauta na mão. Pautem pro lado bom. No Ouvinte Santos a gente vai falar de campo. Muitas vezes fui cobrado, inclusive, tem que falar do extra-campo. Às vezes, raramente, tem que falar. Eu prefiro falar de campo. Eu acho muito mais interessante. Você tem a pauta na mão? A paute da maneira qualitativa, com qualidade e com inteligência. Fale de campo. Mas o que você acha? Será que a torcida e o presidente do Remo passaram dos limites ou faltou maturidade para Neymar? Comenta aí. Não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever para não perder nada sobre futebol. Obrigado por assistir e até mais!